Olá, aluno do primeiro ano. Nessa semana, nós vamos ver a função logarítmica. E como o nome já sugere, é aquela função que tem como base o logaritmo. Então, a função logarítmica, ela é exatamente a função inversa da função exponencial. Quer dizer, se você trocar o x pelo y e o y pelo x, né? Fizer uma troca aí, x por y, você vai estar obtendo a função logarítmica. Então, a função exponencial, ela tinha esse jeitão assim, ó, f de x é igual a a elevado a x, ou y igual a a elevado a x. Quer dizer, a variável estava no expoente, por isso exponencial. A função logarítmica, ela vai ser aquela com base no logaritmo, que a gente viu a semana passada. Então, ela também vai ser uma função definida de reais, em reais, só que o domínio dela vai ser os reais estritamente positivos, e ela vai ter esse jeitão assim, ó, f de x é igual a log de x na base a. Eu coloquei base a e não b, porque aqui a base é a. Então, para vocês verem a íntima ligação que tem entre as duas, que realmente uma é o inverso da outra. Então, a é a base, que deve ser maior que zero e diferente de 1. O x é o logaritmando, que é a nossa variável, que sempre será maior que zero. Então, o conjunto do domínio da função é sempre positivo e maior que zero. Então, aqui, ó, se a gente fizer a voltinha lá, ó, a elevado a f de x é igual a x. Tá vendo aqui, ó, a elevado a f de x é igual a x, a voltinha da escola. Olha lá, ó. Então, o f de x, que seria o y, veio pro expoente em relação e o x, que seria, passou a ser o x passou a ser o f de x. E o f de x passou a ser x. Tá vendo? É a função inversa. Uma função inversa é quando a gente troca x por y. Então, aí fica sendo a inversa. Uma é inversa da outra aí. Gráfico da função logarítmica. Então, o gráfico da função logarítmica a gente vai ter como base a base, né? Se a base ali, o que está ali, aquele númerozinho pititinho embaixo do logaritmo, eu chamei ele de base A, porque na função exponencial eu também chamei de A, e a regra é a mesma para a função exponencial e logarítmica. Então, se o A for maior que 1, o gráfico vai ter esse jeitão aqui, ó. Ele vai começar lá no menos infinito e vai crescendo de forma exponencial. Agora, se a função for... A função exponencial dessa aqui era desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu vinha lá do menos infinito vinha aqui lá no menos infinito no x aqui, ó, e ia crescendo de forma exponencial. Agora, se a função, para a função ser decrescente, ela vai ser decrescente se o a estiver, se a base for entre 0 e 1, se for uma base fracionária. Então, ela vai ter esse outro jeitão aqui, tá vendo? É só você dar um tombo horizontalmente, pegar a curva e girar ela horizontalmente. A função exponencial era assim. Então, o que a gente fez na curva? Analisa comigo. Você trocou x por y, você girou 90 graus aí, só que aí quando você girou 90 graus, você inverteu o x por y, mas aí, como ficou ao contrário, a setinha para baixo, aí a gente inverte ele na horizontal. Então, vamos dar um exemplo do gráfico, de como que a gente constrói gráfico.
eu acho interessante a gente voltar lá na função exponencial. Então, aqui, ó, x elevado a y, quer dizer, 3 elevado a y é igual a x. Então, eu acho mais interessante a gente atribuir valores para y e encontrar o x. Então, se o y for menos 2, o x vai ser 1/9, se for menos 1 vai ser 1/3, 0 vai ser 1, 1 vai ser 3, 2 vai ser 9. Então, a gente vai colocar isso eu acho mais fácil fazer a malha quadriculada do que ficar medindo. Mas vocês no caderno, vocês podem ficar medindo. Aqui fica difícil para mim mostrar a medida para vocês. O vídeo fica muito longo. Então, olha lá, atribuir os valores de y. Eu vou colocar aqui 3 quadradinhos para cada unidade de x. Então, olha lá, quando o y é menos 2, o x é 1/9. Então, 1/9 é 1/3 aqui, ó. Aqui é 1/3, 2/3 e 1. Então, é 1/3 aqui, ó, menos 2. Quando o x for 1/3, quer dizer, nessa linha aqui, eu vou ter o y menos 1. Quando o x for 0, o y é 1. Quando o x for 3, aqui, ó, x3, o y é 1. Então, eu não vou fazer o x, o y2, que vai estender muito aí o gráfico. Eu não vou mostrar tudo que eu quero para vocês. Agora, outro exemplo, se em vez de log na base 3 fosse na base 1/3, esses mesmos valores aqui, ó, ia ficar 1/3 elevado a y igual a x. Esses mesmos valores seriam só com o sinal trocado, né, gente? Então, aí, eu colocaria os pontos aqui, ó. Olha aqui como é que ficaria o gráfico. Ele é simétrico em relação ao eixo x, se eu só inverter o número. Agora, você pode falar assim para mim, mas e o logaritmo decimal, como é que eu faço? E se eu quiser atribuir valores para o x? Ó, eu não gosto desse negócio de atribuir valor para y, não. Isso aí está ao contrário. Legal, vamos fazer um exemplo. Y é log de x. Bom, se não tem nada, é 10. Então, eu vou atribuir valores para o x. Se você for atribuir valores para o x, você vai ter que atribuir valores que sejam potências da base, para você poder não precisar de uma calculadora para fazer, né, gente? Então, 0,1, 1, 10 e 100, por exemplo. 0,1, se o x for 0,1, 0,1 é 10 elevado a menos 1. Então, o y é menos 1. Se o logaritmo, se o x for 1, para dar 1, o y tem que ser 0. E assim vai. Então, aqui, ó, atribuindo potências, resultado de potências. Aí, quando você vai colocar no gráfico, vai dar um gráfico com esse jeitão aí. Então, é isso, gente. Isso foi a parte de função logarítmica e espero que dê para tirar as dúvidas aí e aguardo as atividades de vocês. A correção já está aí os exercícios sobre função logarítmica já foram gravados, são do PET volume 3 da semana 5. Até semana que vem.